Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos continuar aqui agora fazendo uma nossa discussão sobre a teoria histórico-cultural e as relações com a série animada dos Simpson. Partindo agora da questão da arte, né? A gente traz a série como a arte, mas a gente também quer entender o que é que a teoria histórico-cultural entende como arte, quais as articulações que ela tem. Primeiramente, eu acho que a gente tem que pensar, talvez pelo senso comum, o que o senso comum pensa sobre arte, né? Se você for olhar, a gente vai encontrar aí dizendo que a arte, que uma criança que faz muita bagunça é uma criança arteira. A gente vai olhar aí também que a gente vai escutar as pessoas falando do futebol arte ou da cozinha arte. A gente vai olhar, vai escutar também as pessoas falando sobre arte como uma loucura, né? Nesses quatro exemplos que eu dou aqui do senso comum, tem algumas coisas que são norteadoras para a gente. Primeiro, a arte da criança, o menino arteiro, é aquele menino que sai do controle, aquele menino que faz uma bagunça. Então, é a primeira concepção que a gente vai ter no senso comum. A outra concepção que eu trouxe também é do futebol arte, ou essa concepção da arte como uma técnica, como um belo, como estético, como algo tão qualificado que ele sai do objetivo dele e se torna imensamente belo. A gente vai ter também a arte no âmbito da loucura, né? Que é aquilo que foge tanto do padrão que você fala, nossa, isso é coisa de artista, isso é coisa da loucura, que são alguns parâmetros que servem para a gente pensar, ver a arte como contradição, ver a arte como sair do normativo, como pensar de outra forma. E isso, para a gente, é algo fundamental para pensar a educação. Quando eu escolho aqui os desenhos do Simpson, é literalmente porque eles trazem isso, né? Eles trazem uma contradição, eles trazem um incômodo, eles fogem de um certo padrão. E a arte, ela tem que ter isso na sua essencialidade. Nesse momento aqui, nós vamos estar falando mais especificamente de dois livros, que é o Psicologia da Arte, que é uma das primeiras obras que Vygotsky produz, que ele vai fazer uma análise lá de Hamlet, que é um livro que ele vai falar sobre várias formas de arte, e depois sobre o funcionamento da arte. Depois, o livro Imaginação e Criação na Infância, que é algo essencial também para se discutir arte, né? Então, aqui a gente tem um pontapé inicial que vai falar, olha, o que é arte, como que ela se correlaciona com a educação, por onde que ela caminha, quais as funções que a arte vai nos apresentar. A gente poderia começar especificamente por uma frase muito famosa de Vygotsky. Ele vai falar assim, a arte está para a vida como o vinho para a uva, disse um pensador, e estava coberto de razão, ao indicar assim que a arte recolhe da vida o seu material, mas produz acima desse material algo que ainda não está nas propriedades desse material. Então, a arte está para a vida como o vinho está para a uva. O que ele está propondo aqui é que a arte recolhe o seu material da vida, né? A arte, ela traz da vida e supera, de certa forma. Da mesma forma, o vinho, ele traz a essencialidade do vinho, mas a essencialidade da uva, mas ele supera, né? Ele se transforma em algo mais específico, mais... Então, essa ideia aqui, ele está falando muito sobre a dialética, né? Sobre a síntese, a contradição, a criação de algo novo, que é algo ali fundamental para a gente pensar, que a arte caminha por isso. Mas a arte, ao recolher da vida,
ela vai falar de um recolhimento do social, né? Aí, Vygotsky complementa lá, a arte é o social em nós. Então, primeiro, a arte recolhe da vida, mas ela, de fato, é o social em nós. Ele complementa dizendo, e sua ação se realiza apenas em um indivíduo, mas isso não significa que suas raízes e essências são individuais. Então, ele volta a reforçar aquela ideia lá. A arte, ela tem sua essência no coletivo, na história, na sociedade. É das pequenas frações da história que o sujeito cria alguma coisa. Seria muito ingênuo compreender o social apenas como algo coletivo, como a presença de um conjunto de pessoas. O social também está onde há uma pessoa e suas vivências particulares. Por isso, a ação da arte, quando ela provoca a catarse e atrai para esse fogo purificante os abalos mais íntimos e mais vitais de uma única pessoa, é social. Então, olha só, o que ele está querendo dizer é que mesmo o sujeito sozinho, ele é o social. Então, quando você vai falar, o artista está lá sozinho, aí ele criou alguma coisa. Ele foi lá e teve aquela catarse, teve aquela construção maravilhosa, e pum. Só que ele nunca está sozinho. E é isso que ele fala. É ingênuo falar que o coletivo é um conjunto de pessoas, porque eu sou um conjunto de pessoas. Eu trago na minha história um conjunto de pessoas. Eu trago na minha história um conjunto de vivências que vão dizer das minhas produções, que vão dizer da minha construção ao longo da vida, vamos pensar assim. E aí, a gente tem uma característica interessante também ao se discutir o Simpson, porque se você procurar na internet, lá vai ter lá falando, olha, os Simpson, eles estão prevendo o futuro. Ah, tem um episódio lá que fala sobre o Ronaldinho, tem outro que fala sobre quem seria o presidente dos Estados Unidos. Mas olha aqui, se a gente for fazer uma leitura sobre a teoria histórico-cultural, o que que Vygotsky vai falar? Ele vai falar assim, ó, a arte é a organização do nosso comportamento no futuro. Antecipam-o. É uma exigência que provavelmente nunca será realizada, mas que nos obriga a irmos a seu encontro, passando pela nossa vida até chegarmos ao que está por trás dela. Então, a arte, como ela é baseada na vida, ela tem que prestar atenção na vida para produzir arte. Então, se eu presto atenção, se o objetivo do meu desenho animado é retratar a cultura americana, é retratar a sociedade capitalista, e eu presto atenção na sociedade capitalista, eu sei as possibilidades que aquilo ali tem. E aí eu represento aquilo, eu exponho aquilo. O Vygotsky continua falando que a arte é uma técnica social do sentimento, um instrumento da sociedade através do qual incorpora o ciclo da vida social, os aspectos mais íntimos e pessoais do nosso ser. Olha que massa isso. Você incorpora as vivências, os sentimentos, os comportamentos. Então, se eu observo, eu sei as possibilidades. A gente, na atualidade, a gente tem muito característico de que os dados da internet nos dão a previsão do futuro, do que você vai fazer, do que você vai comprar, mas basta olhar para a sociedade que a gente tem esses mesmos dados, né? Para definir, para entender para que caminhos estamos indo. Então, a arte, ela tem essa condição. Mas mais, ela vai ter várias outras funções, né? A gente, você pode pegar aí Ernest Fischer, que é um teórico, acho que até Vygotsky comenta sobre ele também, ele vai discutir as funções da arte. E se você for pensar as funções da arte da nossa sociedade, na nossa sociedade, elas são inúmeras, mas você pode ter lá como, primeiramente, a coletivo, né? A arte reúne pessoas. No vídeo anterior, a gente vai ter lá o Bart colocando a roupa para ir para o show do rap, né? Então, ele se identifica com o grupo, ele reproduz uma imagem que o grupo ali.
esse se identificar e reproduz também objetiva, né? Coloca no mundo ali a roupa, se torna concreto aquilo ali. Faz parte de um grupo e também começa a fazer parte da identidade do sujeito. O sujeito começa ali a falar, não, eu estou vinculado. Traz também aqui com muita clareza a lógica da memória, né? A arte ela tem uma função espetacular na memória, né? Vou colocar lá, vou associar com coisas que eu já vivi, com possibilidades que eu já tive. Eu vou também imaginar, né? A arte na adolescência ela tem uma função espetacular, né? Porque ela vai ajudar no processo de imaginação, de criação do mundo, na criança mais ainda, né? Então, a arte, eu não preciso ter vivido na Segunda Guerra Mundial para entender o que é. Eu leio, eu compreendo, eu vou criando adaptações, né? Aqui eu vou trazer um episódio que é o episódio 10 da temporada 19, se eu tenho, se bem me lembro, né? Esse episódio aqui é um episódio onde o Homer Simpson ele vira um artista. Mas é óbvio, como é bem peculiar da série, é sempre nas contradições. Ele vira um artista, e isso é o início do. Não estou dando spoiler, mas dando, né? É o início do episódio. Ele vira um artista porque ele vai comprar uma churrasqueira e vai tentar montar a churrasqueira em casa e aí não lê o manual, e aquilo vira uma confusão, e ele fica revoltado com aquilo, ele briga com os materiais, e depois ele decide jogar fora, e alguém acha que aquilo que ele transformou lá da churrasqueira era uma obra de arte. Aqui no momento que eu vou passar para vocês, ele já superou isso, e ele já vai criar uma nova exposição. E aí as pessoas estão lá para ver a nova exposição dele. Então, eu vou colocar aqui, depois a gente conversa um pouquinho. Tem sapato, sem camisa não tem champanhe. Aí eu comprei o Picasso. Homer é o artista mais perigoso que há no cenário de Springfield. Agora vamos ver que surpresas ele tem para nós esta noite. Aqui tem a churrasqueira esculhambada. O triciclo é o empréstimo da coleção de Meg Simpson. Esta peça eu chamo de prateleiras caídas com motosserra e compota de maçã. E, finalmente, a minha peça de resistência, ninho de passarinho e... Vamos iniciar o leilão, digamos, com $10.000. Tudo bem. Que tal 1 milhão? Dou 2 pratas pelo pássaro, se estiver vivo. O que está vendo? São tarados por estas porcarias. Homer, eu acho que eles só gostam de novidades que sejam chocantes. Essas peças são iguais às que você já fez antes. Dê um estrondo. Você passou a ser um chato. Nos avise quando voltar a ser kitsch. Quanto aqui eu tô. Se nos apressarmos, ainda pegamos a nova moda da heroína. Esperem, voltem! Eu sou um deus para vocês! Adorem-me ou sentirão a minha ira! Vocês vão ver! Oh, por favor, temam a minha ira! Por favor! Liguem para mim! Eu não entendo por que as pessoas não gostam mais da minha arte. Homer, eu sei que deu duro, mas todas as suas coisas eram muito iguais. O Ray J. Johnson nunca mudou o número dele e é mais popular do que nunca. Quem? Pode lhe chamar de Ray, ou pode lhe chamar de Jay, ou pode lhe chamar de Ray J, mas não precisa lhe chamar de... Já estou de saco cheio dele. Os grandes artistas estão sempre inventando coisas novas, como Michelangelo ou Shaquille O'Neal. Você só precisa ter inspiração. Museu Smithsoniano. Esse tá de fazermos alguma coisa cultural juntos. Você me ama mesmo? Groen? O que ele está fazendo no museu? Ele mal desenha. Ai, uma borracha! Ai! Sai daí, seu otário, senão eu apago você, compreendeu? Klaas Onderberg. Ele é um europeu que desafiou as convenções e abraçou a cultura popular americana. Ele deve ter 30 metros de altura. Este aqui é Joseph Turner.
Numa época em que, quando todo mundo pintava retratos, ele se diferenciou pintando os canais de Veneza. É glorioso. As ruas são pavimentadas com água. A gente pode ir trabalhar numa morsa. Picasso começou a pintar a realidade. Depois passou para o cubismo. No final da vida dele, só pintava cartas excêntricas para o seu editor. Chamam isso de período de angústia e patifaria. Sopa de ervilha. Ah, com presunto. Já tem alguma ideia? Não, esses caras são gênios. E eu jamais ia pensar numa coisa como uma sopa ou um lápis. Eu vou descansar só um pouquinho. Hein, mas, hein? Quem foi? Você é mau. Hasta la vista, baby. Mas o que é isso? Vem tomar sopa, Buff. Socorro! Homer! Arte? Por que a arte me odeia? Eu nunca fiz nada pra arte. Vamos sair daqui. Bom, pai, se o Tem sapato. Pois é, esse episódio ele traz aí várias referências para a gente, para ajudar a pensar essa discussão nossa sobre a arte. Então, aqui a gente está no conflito do Homer, que as pessoas não gostam mais da arte dele. E aí a saída que a Marge tem vou levá-lo para inspiração, vou levá-lo para se inspirar em outras coisas. E a partir daí ele vai ao encontro de outros artistas, né? E aí você chega lá, você tem várias obras, você vai ter, no sonho dele lá, você vai ter Picasso, Henry Warhol, você vai ter Da Vinci, né, com o homem esqueci o nome, aquele homem com os braços lá. E aí é importante a gente entender isso, assim, que a representação que você está tendo ali é a representação da história, né? Então, ninguém cria do nada, ninguém cria sozinho. Você está criando no conjunção de vários outros detalhes sobre aquilo ali. E é engraçado que tem uma sacada ali, que a charge do Matt Groening é o criador do Simpson, né? Então, ele azara até o Simpson. Mas, mais do que isso, tem algo básico ali. O Homer fala assim, olha, mas eu não tenho a genialidade dessas pessoas para pensar num lápis ou numa lata de ervilha, de sopa de ervilha. E isso é espetacular, né? Porque o que é, de fato, a arte? É a quebra do cotidiano, é a superação, né? Então, você usar algo simples de um outro formato que você produz alguma coisa. Na base e dando continuidade, o desenho depois ele reforça isso, assim. Através daquilo ali, ele vai criar uma intervenção urbana em Springfield, faz maior confusão lá, como se fosse Veneza, que é o produto da relação que ele tem lá com a história da arte. Então, é extremamente importante a gente entender isso, assim, que a arte ela tem essa potencialidade, ela está enraizada em um conjunto de coisas e ela traz também todos os processos emocionais ali à frente. Mas se você pega a base da arte, ela vai ter lá a imaginação e a criação como conceitos fundamentais, né? E aí a gente, pensando nas funções psicológicas superiores, a gente também tem que exercitar o que é isso que a gente está chamando de imaginação e de criação. O ato de imaginar é o ato de combinar as coisas, né?
você vai combinar signos e significados. A gente vem de uma linha que o homem vai objetificar todas as construções e ações dele no mundo, através da linguagem, através de instrumentos. E aí, os homens seguintes na sua construção, na vida da sociedade, vão se apropriando disso enquanto signos e significados. E a partir daí, a gente vê a possibilidade de combinações. A arte, a base dela está nas combinações, né? Aqui, esse desenho que aparece aqui, essa imagem que aparece aí do Homer segurando um porco com ele, e as patinhas do porco no telhado, é do filme. Então, os Simpsons chegaram a ter um filme mesmo no cinema, e nesse filme tem um momento lá que o Homer tem uma relação lá afetiva com o porco, e aí ele transforma o porco em porco-aranha. Ele acha que aquele porco tem super... Então, ele fica lá brincando com o porco, como se o porco fosse uma aranha, batendo as patinhas pelo teto. Ele fica cantando porco-aranha, porco-aranha. Aí, o que ele está fazendo? Ele está criando, ele está fazendo junção de duas coisas, né? Essa é a grande combinação. E aqui a gente tem algo muito importante, assim. A educação é arte. Eu acho que talvez esse é o caminho onde Vygotsky queria chegar, assim, mais claramente. Por quê? Porque se você pega essa construção das funções psicológicas superiores, se você chega lá na memória, a possibilidade que o sujeito vai ter de fazer com aquelas informações que ele tem ali, com signos e significados, ou ele vai repetir, ou ele vai reproduzir, ou ele vai criar alguma coisa nova, ele vai combinar alguma coisa nova. E a combinação é o caminho que a gente tem para efetivar o que somos de mais claro na sociedade. Humanos que criam, que constroem, né? Então, essa relação. A imaginação está nesse processo. O sujeito absorve aqueles conjuntos de informações e cria. Então, aí, Vygotsky escreve assim: a psicologia denomina de imaginação ou fantasia essa atividade criadora baseada na capacidade de combinação do nosso cérebro, a capacidade de plasticidade que o nosso cérebro tem, né? A imaginação, ela não é um divertimento, ela não é uma coisa de criança, né? Então, isso é extremamente importante dizer, né? Porque tem duas características que Vygotsky vai reafirmar aqui. Primeiro, que a arte e a imaginação, elas não são só limitadas à infância, à criança. Porque a gente tem esse discurso que a criança ela tem mais imaginação do que o adulto. Não. Porque nós, adultos, temos mais repertório, vamos assim dizer. A gente tem mais enredo do que a criança. Então, a gente tem possibilidades muito maiores de imaginação. A gente tem que entender o porquê que isso se interrompe, e aí a gente vai falar de valores morais, de outras coisas que vão perpassar, inclusive, na educação. Mas a mesma coisa acontece na arte. A arte, ela tem uma ideia de genialidade, ou quase vamos dizer, de uma magia, né? Acontece porque o artista é genial. Não, na verdade, o artista ele é um técnico que observa bem o mundo e observa as possibilidades de combinações. É óbvio que a gente não vai negar a personalidade de cada um, a questão da genética, que vai se juntar a isso. Mas não é simplesmente isso, é uma construção histórica ali. E aí, se você pega na imaginação, ela vai estar lá sendo reafirmada por essa base histórica, pelas emoções. Então, anteriormente, a gente falou o que vai motivar, né? Então, estão ali características e também pela possibilidade clara da construção de algo novo, né? E aí, Vygotsky escreve aí, se levarmos em conta a presença da imaginação coletiva, que une todos esses grãozinhos, não raro insignificantes da criação individual, veremos que grande parte de tudo o que foi criado pela humanidade pertence exatamente ao trabalho criador, é anônimo
e coletivo de inventores desconhecidos, né? Então, a junção aí, ela está ligada à criação de várias pessoas. E aí, como eu disse, a emoção, ela está aí como algo fundamental. E, associando ainda a questão da educação, a gente vai ter aí uma leitura lá no livro Psicologia Pedagógica, direta, falando assim, olha, antes de se comunicar esse ou aquele sentido, o mestre, então vamos entender, o mestre, o professor, o educador, deve suscitar a respectiva emoção do aluno e preocupar-se com que essa emoção esteja ligada a um novo conhecimento. Então, olha aí, ele está falando, olha, a emoção é extremamente importante, tanto para imaginar, tanto quanto para criar um novo conhecimento. Então, o mestre, o professor, ele tem que estar consciente disso. E mais, ter ciência que as emoções, elas vão se complexificando, e aí a gente tem a construção de sentimentos, né, mais elaborados, pensando nessa combinação histórica, pensando também que a contextualização da emoção, ela precisa ser feita, a contextualização histórica, né? Então, eu posso chorar de raiva, eu posso chorar de felicidade, né? Eu posso chorar de tristeza. Como em determinadas culturas, você vai ter expressões de arte e de emoções completamente diferentes. Algumas culturas orientais, eu não tenho certeza, mas eu acho que em Bali, você vai ter lá as músicas para funerais em um outro andamento, em outro ritmo, quase um andamento que para nós ocidentais é de alegria. Então, até esse entendimento a gente precisa entender. A gente tem no México a cultura, né, do Dia da Morte, a gente tem uma outra relação que é completamente diferente. Então, isso precisa estar claro também, de que as emoções também perpassam por isso, né? A arte, e aí se a gente volta para a arte, se a gente traz a imaginação e encaixa dentro da arte, a gente vai ver que a arte ela tem um misto entre o equilíbrio e a paixão, né? Eu sempre brinco que uma banda de rock sem um baixista não é nada, porque o baixista gera o equilíbrio, né? Ele está lá executando a mesma... E os outros instrumentos, eles estão lá promovendo a paixão, né? Então, a arte, ela está vinculada nessas duas questões. Olha o que o Vygotsky diz aqui para a gente. A arte introduz cada vez mais a ação da paixão, rompe o equilíbrio interno, modifica a vontade em um sentido novo, formula para a mente e revive para o sentimento aquelas emoções, paixões e vícios que sem ela teriam permanecido em estado indefinido e imóvel. Então, a arte retraz a memória, ela traz as paixões, ela coloca a gente em desequilíbrio. Então, você escuta uma música e você lembra, nossa, eu escutei essa música quando eu estava assim, quando eu estava assado, nesse ou aqui, essa música me remete a meu namorado, essa música... Então, ela promove ali uma reorganização, tanto da memória, mas também promove uma reorganização dos afetos, né? Então, a arte é a mais importante concentração de todos os processos biológicos e sociais do indivíduo na sociedade. Então, concentração dos processos biológicos e sociais. Então, a arte faz com que você tenha que lidar com aquilo ali. Então, por isso a necessidade de associar a arte à educação, né? É um meio de equilibrar o homem com o mundo nos momentos mais críticos e responsáveis da vida. Isto rejeita radicalmente a concepção da arte como ornamento. Então, quando a gente pega, nesse período de pandemia, a gente teve muito esse discurso, né, de que a arte foi fundamental para sobrevivermos no contexto de isolamento, porque a arte nos levou ao encontro do outro, mesmo quando sozinho, né? O Vygotsky termina falando aqui, olha, a refundição das emoções fora de nós realiza-se por força do sentimento social que foi objetivado, levado para fora de nós, materializado e fixado nos objetos externos da arte, que se tornam instrumentos da sociedade.
Então, essa refundição das nossas emoções foram pegas pelo artista no processo de generalização e colocadas lá. E aí se torna um objeto externo, um instrumento, e aí quando você olha para ele, você fala, nossa, não é mesmo, eu também sinto isso, nossa, é mesmo, eu também sinto essa mesma coisa. Ali está essa expressão da paixão e do equilíbrio. E, basicamente, se a gente fosse pensar como se cria arte, ou qual que seria a essência da definição desse processo de criação, a gente vai ter a contradição, a gente vai ter a explosão da sensibilidade como essa característica explícita, né? A reação estética que eu tenho aqui. Ó. O conceito de catarse, ele é um conceito já estudado desde a Grécia Antiga, que é de a gente simplesmente, ou bem basicamente, a gente pode colocar como catarse aquele ato de colocar para fora, né? Aquela, nossa, eu senti aquilo plenamente. E isso está muito ligado com a reação estética, né? Com a reação das sensações, da sensibilidade que eu tenho e do conhecimento que aquilo produz em mim. O que Vygotsky vai falar aqui? Ele vai falar assim, olha, por si só, nem o mais sincero sentimento é capaz de criar a arte. Para tanto, não lhe falta apenas técnica e maestria, porque nem o sentimento expresso em técnica jamais consegue produzir uma obra lírica ou uma sinfonia. Para ambas, as coisas se faz necessária ainda o ato criador de superação desse sentimento, da sua solução da vitória sobre ele. E só então esse ato aparece, só então a arte se realiza. Olha só, ele está falando que não é só técnica, não é só a emoção, mas é algo da junção disso que, pum, explode, que supera. E aí a gente tem que entender que às vezes nós temos uma discussão na sociedade, isso é arte, isso não é arte. E a definição de se isso é arte ou isso não é arte, é uma definição individual, ao meu ver. Porque o que vai ser superado, que vai explodir, gerar novas concepções, é algo meu. Nem sempre é algo coletivo, né? Então, o Vygotsky vai falar que o crítico literário ele pode ajudar nesse caminho de você ver que aquilo ali tem uma superação. Mas nem sempre. Então, determinada música para mim vai gerar uma coisa, determinada música para outra pessoa vai gerar uma coisa. E aí a gente vai ter essa... Mas a essencialidade da arte é que ela consiga essa quebra, que ela consiga essa mudança. Eis que a percepção da arte também exige criação, porque para essa percepção não basta simplesmente vivenciar com sinceridade o sentimento que dominou o autor. Não basta entender da estrutura da própria obra. É necessário ainda superar criativamente o seu próprio sentimento, encontrar a sua catarse, e só então o efeito da arte se manifestará em sua plenitude. E aí ele continua, olha, mas apesar da imprecisão do seu conteúdo e da manifesta recusa à tentativa de esclarecer o seu significado no texto de Aristóteles, ainda assim supomos que nenhum outro termo dentre os empregados até agora na psicologia traduz com tanta plenitude e clareza o fato central para a reação estética de que as emoções angustiantes e desagradáveis são submetidas a certa descarga, a sua destruição e transformação em contrários, e de que a reação estética, como tal, se reduz, no fundo, a essa catarse, ou seja, a complexa transformação dos sentimentos. Então, ele está falando que a reação estética é a grande questão, né? Que apesar de ser difícil, mas é ali que se caracteriza, né? É na catarse. Então, ele vai falar, ó, a reação estética como tal se reduz, no fundo, a essa catarse, essa explosão que vai fazer uma complexa transformação de sentimentos. Então, é nisso que a gente busca. E aí ele coloca aqui também, olha, para que a reação estética de que as emoções angustiantes e desagradáveis são submetidas a certa descarga. É importante entender que
as emoções também angustiantes, o desprazer, ele também gera algum processo de mudança. Não que isso tenha que ser uma forma explícita, mas o que eu estou querendo dizer é que, às vezes, o final feliz ou o final infeliz de um filme gera muito mais reflexão do que o final feliz. Então, esse descompasso que a obra produz, o incômodo, é algo fundamental na produção da arte. E aí a gente tem que entender que quando a gente traduz isso para a educação, é algo fundamental, né? A gente tem que superar, mas a gente tem que ter um incômodo naquilo ali também. Eu tenho que sair daquilo ali, não com algo que simplesmente me deixou numa condição de saber, mas algo que me deixou na condição de saber com uma nova possibilidade de questionamento. E isso é muito característico da educação, né? É saber que eu preciso lidar com aquilo, compreender, mas produzir alguma coisa nova. E a reação estética, ela tem isso, né? Eu te promovo sempre no âmbito da superação, né? O sentido da atividade estética, ela está vinculada à catarse ou essa libertação do espírito e das paixões que atormentam, né? Se a gente fosse pensar aí numa conclusão possível, nela está a dialética, né? Materialista histórica, né? De que a arte é contradição. Então, o que Vygotsky vai dizer? Parece que chegamos à conclusão de que na obra de arte há sempre certa contradição subjacente, certa incompatibilidade interna entre o material e forma, de que o autor escolhe como que propósito de um material difícil e resistente desse que resiste com suas propriedades a todos os empenhos do autor, no sentido de dizer o que quer. É aquele aspecto formal de que o autor reveste esse material, não se destina a desvelar as propriedades contidas no próprio material, mas justamente ao contrário. Destina-se a superar essa propriedade, a fazer horrendo falar, a linguagens do leve alento, o sedimento da vida e um ressoar sem fim, como o vento frio na primavera. Fechando aqui, é sempre a contradição. E a contradição, ela vai estar dando de várias formas com conteúdos diferentes, né? E isso é extremamente importante. Quando a gente pensa na estética, ela pode trazer a arte, ela pode trazer no conhecimento formas diferentes. Isso que eu preciso entender. A gente não tem só uma forma de lidar com o conteúdo, como a gente não tem só uma forma de expressar a arte. Mas a junção da forma e do conteúdo pode gerar essa síntese, essa relação fundamental para a produção da arte, ou para a produção dessa superação, né? Esse conteúdo, então eu posso falar do mesmo conteúdo no desenho, na música, na literatura, eu uso formas diferentes, mas pensando que elas podem afetar o sujeito. Eu acho que é isso. Falando um pouco sobre arte, falando um pouco sobre educação e transitando sobre uma ideia geral. E tendo clareza que, quando a gente associa com a educação, é que a essencialidade da arte também está na educação, que é a imaginação e criação, que é a superação daquilo que se produz. Então, pensar, por exemplo, a matemática não é simplesmente pensar em repetição, mas é pensar o que é que a criança, o que é que o adolescente pode produzir em cima daquilo. Beleza? Então, eu acho que é isso. O próximo encontro nosso, a gente vai falar sobre mais uma temática que Vygotsky trabalha, que é a defectologia. Tá bom? Abraço para vocês. Muito obrigado.